entendemos que a vida espiritual ela é sobrenatural. A vida com Deus é uma vida sobrenatural. Em outras palavras, não tem nada a ver a vida que a gente vive de forma humana com a vida que a gente ganha de Deus. Em outras palavras, quando Deus entrou na nossa vida, quando nós recebemos a Jesus na nossa vida, a primeira coisa que ele fez uma bagunça na nossa vida, né? Houve uma mudança completa na nossa vida. E é interessante quando a gente ouve aqui o que aconteceu com a vida de Paulo. Olha aqui o que aconteceu com a vida de Paulo. Quando Paulo começou a se encontrar com Jesus, a primeira coisa que Deus fez na vida de Paulo foi mudar completamente ele. Deixar ele fora do que ele estava acostumado. E olha o que diz aqui na Bíblia, lá em Atos, capítulo 9, versículo 6 a 9. Diz assim: E Paulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Isso aqui foi na hora que Jesus se apresentou para ele. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que tu tens que fazer. E os homens que iam com eles pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo, levantando da terra, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Então percebe aqui que a primeira coisa que aconteceu com Saulo foi ficar cego. Naquele momento é como se Jesus dissesse assim: Saulo, eu agora vou querer te levar para uma nova vida. Eu vou te levar agora para um novo estilo de vida, e é uma nova vida. Mas para que você entre nessa nova vida, você primeiro precisa deixar de depender daquilo que você enxerga. Você vai agora aprender a ver as coisas com olhos sobrenaturais. E naquele momento foi assim que ele começou. Ele ficou totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus e não via mais ninguém. Então, o início da nossa vida cristã acontece com o que a gente chama de novo nascimento. A vida cristã é um novo nascimento. O que acontece com o novo nascimento? E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirareis da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Aqui a gente percebe a primeira diferença. Há uma diferença do meu espírito para o Espírito Santo. Quando a gente se converte, nós ganhamos um novo espírito. Nós somos uma nova pessoa, porque nós somos, em essência, espírito. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é espírito. Olha o que diz aqui, ó. Ora, o Senhor é espírito. E onde está o espírito do Senhor, há liberdade. Então Deus é espírito, em essência. Jesus é um espírito. E quando a gente entregou a vida a Jesus, nós nascemos de novo. Nós recebemos um novo espírito. As pessoas que não entregaram a vida a Jesus, eles têm um espírito velho. Eles têm um antigo espírito deles, velho. Por isso que eles fazem o que eles fazem, porque eles são um outro ser. Esse espírito é um outro ser. Nós ganhamos um novo espírito. Dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra,
vos darei um coração de carne. Então percebe, a gente ganhou um espírito novo, ganhou um coração de carne, nosso coração é diferente. Nós somos pessoas agora quebrantadas. Quando nós ouvimos uma palavra do Senhor, nós nos quebramos, porque a nossa natureza mudou. Nós não temos mais um coração de pedra. O que é um coração de pedra? Um coração de pedra não muda de opinião. Um coração de pedra é cabeça dura. Um coração de pedra é obstinado. Um coração de pedra não se dobra. Nós hoje não temos nada a ver com pedra. Nós temos um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Percebe aqui? Qual é a função do Espírito Santo? É fazer com que a gente seja guiado por ele. Por quê? Porque Deus é um espírito e ele conversa conosco no espírito. Todas as coisas na vida da gente com Deus é de espírito para espírito. E é o Espírito Santo que fala ao nosso espírito e guia a gente para outras coisas. Então nós somos, em essência, guiados pelo Espírito Santo. Nós somos um espírito recriado. Esse espírito recriado tem agora o Espírito Santo, e esse Espírito Santo faz o que a gente não consegue fazer. O Espírito Santo produz hoje na gente aquilo que a gente não consegue fazer. Agora, o que o Espírito Santo faz conosco? Ele nos guia. Mas o que ele fala? Olha o que o Espírito Santo faz conosco. O Espírito Santo conosco, o que o Espírito Santo faz conosco? Ele fala ao nosso coração. O Espírito Santo, ele fala ao nosso espírito. Então nós temos hoje um espírito recriado, nós temos hoje o Espírito Santo morando na gente. E o que esse Espírito Santo faz? As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então o que acontece? É o Espírito Santo falando para o nosso espírito, usando uma linguagem espiritual para um ouvido espiritual. Não tem nada a ver com a nossa mente. Nós temos que entender que a vida que a gente ganhou hoje de Deus é uma vida espiritual, não é uma vida da mente. E olha o que ele diz. Ora, o homem natural. O que é o homem natural? O homem natural é aquele homem que não teve o seu espírito renovado. Ele não nasceu de novo. Ele não teve uma transformação de natureza. Esse homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. O homem natural jamais vai compreender as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas do Espírito de Deus só se entendem espiritualmente. E aí nós encontramos um primeiro problema. Nós encontramos pessoas que mudaram de religião, mas não mudaram de natureza. Elas não nasceram de novo. São pessoas que podem professar que são cristãos de nome, mas eles não tiveram um novo nascimento, então elas não vão entender nunca. Significa aqui que nós estamos diante de uma coisa que até essa semana eu vi um pastor pregando e falou sobre esse assunto, quando ele disse assim, que se a gente espera que
todo mundo concorde com a gente e que as pessoas não nos critiquem, nós estamos com o evangelho errado. Por quê? Porque as coisas do Espírito de Deus parecem loucuras para o homem natural. As coisas do Espírito de Deus parecem loucura, e não sou eu quem estou falando. Quem está dizendo isso é o quê? É a Bíblia. Portanto, é normal que a gente seja chamado de louco. É normal que as pessoas chamem a gente de antiquado. É normal que a gente chame que a gente está fora da moda, que a gente está fora da vibe. Então, querer conciliar a vida de Cristo, a vida espiritual, com este mundo é loucura. A Bíblia fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas esse entendimento da gente, ele é renovado pelo que o Espírito Santo ensina. É renovado pelo que o Espírito Santo ensina. Então o que acontece? O homem, antes de Jesus, ele era uma alma vivente. O que é uma alma vivente? Ele vivia através da sua alma. O que é a alma? A alma é o psique. O homem natural, ele vive pelo seu psique. E como é que o psique se manifesta? Como é que nossos sentimentos humanos, nossos pensamentos humanos se manifestam? Pelos 5 sentidos. Pelo que vê, pelo que sente, pelo que cheira, pelos 5 sentidos, pelo que toca. Então o homem vive, o homem natural, ele é estimulado pelos 5 sentidos. E agora a gente começa a entender por que Paulo precisou ficar cego. Porque Paulo estava acostumado a tomar suas decisões por aquilo que ele via, por aquilo que ele via pelos seus sentidos. Mas Paulo começou a sua vida cristã cego, tendo uma visão espiritual. Deus falou para Paulo em visão que haveria uma pessoa que iria buscar. Então significa que existe a visão natural, a visão dos 5 sentidos e a visão espiritual. O que Deus está dizendo para a gente aqui? É que as coisas de Deus, a nossa vida espiritual, ela é dirigida pelo Espírito Santo. E o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura, não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas aí ele fala: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que é que nós ganhamos? Nós ganhamos a mente de Cristo. Nós ganhamos uma nova mente. Então nós temos agora a mente de Cristo. Nós ganhamos o Espírito de Cristo. Nós ganhamos os sentimentos de Cristo. Nós ganhamos os pensamentos de Cristo. Nós ganhamos o psique de Cristo. O nosso espírito tem à disposição a mente de Cristo, a essência de Cristo, para edificar o nosso espírito. Então, se viver a vida hoje com Deus
é viver sendo dirigido pelo Espírito Santo. Qual é o problema da gente? A gente se converte, entrega a vida a Jesus e a gente quer continuar vivendo a vida espiritual, experimentando as coisas de Deus através da mente humana, através dos nossos 5 sentidos. E aí a gente não usufrui do que Deus nos ensina. Olha o que a Bíblia fala assim, ó. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Então nós temos agora o Espírito Santo que não quer deixar a gente cego nas nossas tomadas de decisão. Educação de filhos. Como é que nós vamos educar os filhos? O Espírito Santo nos ensina. Como é que a gente vai viver uma vida conjugal? O Espírito Santo nos ensina. Como é que nós vamos estudar? O Espírito Santo está à nossa disposição para nos ensinar também a estudar e a nos instruir o que a gente quer fazer. Aí vem aquilo que eu tenho falado. Quantos por cento eu quero de Deus? Quantos por cento eu quero usufruir de Deus? Eu quero usufruir a vida sobrenatural de Deus para o futuro. Eu quero usufruir a vida eterna para quando eu partir dessa vida. Eu quero simplesmente usufruir a vida eterna para uma área específica da minha vida, mas essa outra área, ele não entra na minha vida. Em outras palavras, Deus não tem nada a ver com o nosso sofrimento. Tudo o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Tudo o que Jesus tinha que fazer para que a gente não sofresse, Ele já fez lá na cruz. Quando Ele disse, está consumado. Quando Ele, antes de partir, Ele disse, tetelestai, está consumado. Significa que eu já fiz tudo o que era para fazer. Portanto, não me coloquem agora no meio dizendo que eu sou responsável pelos seus problemas. Eu não tenho nada a ver com os problemas que você está passando. Deus não tem nada a ver com a pandemia. Deus não tem nada a ver com doença. Deus não tem nada a ver com miséria. Deus não tem nada a ver com as desgraças que estão acontecendo na vida. Deus não tem nada a ver, porque o que Ele quis fazer, Ele já fez. Agora, Ele nos deu um novo Espírito, nos deu o seu Espírito Santo, que mora agora dentro de nós, para dialogar com o nosso Espírito, nos deu a sua palavra, nos deu a mente de Cristo, e nos deu também o corpo de Cristo. Ele nos deu tudo o que a gente precisava, nós já ganhamos. Aí veja bem, moral da história. Olha o que diz as Escrituras aqui, dizem assim, ó. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva temporã a serôdia no primeiro mês. Em outras palavras, quem vai nos ensinar a andar no dom da justiça é o Espírito Santo. Então nós já temos um professor full time, tempo integral com a gente, que vai nos ajudar a gente enfrentar nossos problemas cotidianos. Esse professor se chama o Espírito Santo. Por isso que a gente precisa
reconhecer o Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo, bater papo com o Espírito Santo, perceber o Espírito Santo, para que a gente não sofra desnecessariamente. Olha o que diz assim, Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isso aqui, Jesus estava falando que o Espírito Santo era o Espírito dele mesmo. Jesus estava habitando com os apóstolos e ele estava dizendo: ele habita com vocês, apóstolos, mas agora, depois, esse Espírito Santo vai estar dentro de vós. Nós vamos estar com o Espírito Santo dentro da gente. E esse Espírito Santo dentro da gente é que vai ser a segurança que vai nos guiar à verdade. E hoje, qual é o problema que nós enfrentamos? E Anne sabe disso, né? Pessoas que são da ciência sabem disso. Quem se envolve com ciência entende isso. É que uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala uma outra coisa, um cientista diz uma coisa, outro cientista diz outra coisa, uma pessoa usa uma linha de raciocínio tal, outra tem uma outra teoria X, Y, Z, e a gente fica no meio de tantas opiniões, de tantos pensamentos diferentes, que a gente fica confuso. E aí veio Jesus e veio dizer pra gente: a verdade sou eu. A verdade é uma pessoa. A verdade não é uma ideia, não é uma teorema, não é um pensamento. A verdade sou eu. E olha a promessa que ele nos diz aqui, ó. Olha a promessa que nós temos. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vos há de anunciar. Veja bem, esse Espírito Santo vai falar o quê? O que o Pai fala para ele. Deus não é um Espírito. Deus não é Espírito. Deus, Pai, conversa com o Espírito Santo. Fala para o Espírito Santo. O Espírito Santo fala para o nosso espírito. Fala para o nosso espírito, e o nosso espírito vai se comunicando com a mente de Cristo, com a nossa mente renovada, com a mente de Cristo, e aí vai havendo uma comunicação que vai chegando ao nosso corpo. Aqui é a diferença. De antes de Jesus, o homem era uma alma vivente. Ele primeiro via no mundo físico, depois ele sentia no mundo psíquico e depois ele começava a acreditar. E é assim que funcionava. Tudo começava com os 5 sentidos, depois vinha para a nossa alma e aí nós éramos sustentados por aquilo que são evidências científicas do mundo natural. Hoje, nós somos um espírito vivificante. O Pai fala para o Espírito Santo, que fala para o nosso espírito, e o nosso espírito fala para a mente de Cristo que nós temos e se comunica conosco. Quando nós ouvimos a palavra de Deus
Essa palavra de Deus, ela vai falar para o nosso espírito. E o pior e o melhor de tudo, é que esse Espírito Santo vai anunciar também para a gente o que há de vir. Ele não só vai anunciar coisas que estão acontecendo agora, como ele também anuncia coisas que há de vir. Então, por exemplo, a gente quer tomar uma decisão e a gente não sabe por que eu estou triste. A gente não sabe por que nós estamos com aquele peso. E a gente insiste naquela decisão. Mas sabe o que acontece? Nós não conhecemos o futuro. Mas o Espírito Santo sabe o que há de vir. Ele sabe o futuro. E ele está dizendo para a gente, como ele sabe o futuro, ele está dizendo, olha, não vai por esse caminho, porque vai ter lá na frente essa coisa que vai te fazer mal. Isso não vai te fazer bem. Portanto, estou te avisando para que você seja guiado pelo Espírito Santo. Então, nós ganhamos uma vida espiritual para ser guiado pelo Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Senão a gente vai fazer besteira. Uma besteira após a outra, por não ser guiado pelo Espírito Santo. Portanto, Deus não tem nada a ver com os nossos problemas. Ao contrário, Ele tem a ver com a solução dos nossos problemas. Mas nós não vamos ter as soluções dos nossos problemas se nós não tivermos o nosso espírito treinado, ensinado pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo, fortalecido pelo Espírito Santo. E é isso que faz a diferença do homem espiritual para o homem carnal. Existem 3 pessoas. Existe aquele irmão que é o irmão espiritual, mas ele é guiado pela sua alma. A gente chama isso de almático. Uma pessoa almática é uma pessoa que tem o Espírito Santo, mas ela é guiada pela sua alma. E tem o homem natural. O homem natural não recebeu o Espírito Santo, não nasceu de novo e não vai entender nunca. O homem almático é aquele homem que é uma eterna criança em Cristo. Ele é criancinha. Por que ele é criança em Cristo? Porque ele anda de acordo com a sua alma. Ele anda de acordo com o que vê. E isso é que faz a diferença, porque umas pessoas usufruem mais do que outras. Umas pessoas passam por coisa melhor do que outras de forma desnecessária, porque nós temos o Espírito Santo. Olha, esse Espírito Santo vai anunciar o que há de vir. E aqui nós encontramos uma coisa. Nós queremos descansar, não queremos? Nós precisamos relaxar. Nós precisamos. Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. A gente encontra descanso pelas nossas almas, mas nós não descansamos por decreto. A função do Espírito Santo é nos levar ao descanso. Descanso não vem dormindo. Eu posso dormir e me acordar estressado da mesma forma que eu estava antes de dormir. Eu posso fazer qualquer obra de relaxamento, posso fazer yoga, posso fazer meditação, posso ir para uma praia,
posso fazer zen, zen, zen. Eu não vou descansar efetivamente, porque o descanso real vem do Espírito Santo. Olha o que diz aqui em Hebreus 4, 11 e 12. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aqui nós aprendemos um princípio. Quando nós estamos inquietos, começamos a fazer besteira. Toda vez que a gente está inquieto, vai ser uma besteira após a outra. Toda vez que eu estou inquieto, vou fazer besteira. Por isso, a Bíblia fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fica quieto e você vai saber que eu sou Deus. Enquanto você estiver querendo resolver o teu problema, com tua inquietação, vai dar ruim. Só vai ser pior, só vai piorar. Se lembra, Deus falou para Abraão: Abraão, você vai ter um filho. Demorou, Abraão ficou inquieto, aí veio Sara e foi dar um conselho para Abraão. Abraão, vai lá, Abraão. Vai lá, te deita aqui com H e tu vai ter um filho. O que aconteceu? Dor de cabeça. Toda vez que a gente fica inquieto, a nossa alma grita, a gente começa a fazer besteira, porque a gente sai do descanso. Portanto, a terra prometida é a terra do descanso. E esse descanso é uma obra do Espírito Santo. Olha o que é que diz aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Penetra até a divisão da alma e espírito. Aqui mostra mais uma vez que alma e espírito são 2 coisas diferentes. O nosso inconsciente ainda é alma. A gente vai fazer uma psicanálise, faz uma psicoterapia e uma psicanálise, e a psicanálise tem como ênfase, dá ênfase ao inconsciente. Só que esse inconsciente da psicanálise ainda é o inconsciente da alma. A palavra de Deus, ela tem poder de chegar no âmago da alma, na raiz da alma, na raiz do inconsciente, e ela naquele momento separa o que é da alma, o que é dos nossos emoções, o que é dos nossos sentimentos humanos, para o que é do Espírito. É a palavra de Deus que nos faz ser guiados pelo Espírito e nos levar ao descanso. Então, o que Jesus, Deus, promete para a gente? Ele quer que a gente tenha uma vida espiritual. O Espírito Santo quer falar com a gente. O Espírito Santo conversa conosco, como eu estou conversando com vocês. Como a gente está batendo papo, mas a gente às vezes não consegue perceber esse Espírito Santo conversando com a gente. A gente acaba não percebendo Ele falando ao nosso coração. E isso a gente vai perceber com o tempo. E os apóstolos da igreja primitiva, e muitos homens de Deus, como Elias, como Eliseu, muitos homens de Deus como Paulo, muitos homens de Deus como João, muitos homens de Deus como Daniel, e outros homens de Deus do século 21, eles mantêm um diálogo com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, e aí o que acontece? O Espírito Santo fala para eles. Olha o que diz aqui. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo:
Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Percebe aqui? O Espírito Santo falou para Pedro. Pedro sabia exatamente o que ele tinha que fazer, porque o Espírito Santo falou para ele. Quer dizer, o Espírito Santo nos guia e fala para a gente de forma específica e explícita. Porém, o Espírito Santo está trabalhando no nosso espírito, educando o nosso espírito, amadurecendo o nosso espírito, porque vai crescendo o nosso espírito. Ao mesmo tempo, esse espírito vai trabalhando agora na mente de Cristo que nós temos, e esse espírito fortalece o nosso corpo. E aí, nós passamos a viver como gente espiritual, experimentamos uma vida sobrenatural. E essa vida sobrenatural é loucura. E foi assim que Paulo foi inaugurado a vida espiritual. E foi assim que ele cresceu espiritualmente. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Crescei na graça. E isso depende de me alimentar espiritualmente, de ouvir a palavra, de ouvir a voz do Espírito Santo, de orar nas línguas dos anjos, ouvir um louvor, comer, como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Eu preciso comer a palavra, comer. Se eu como somente uma vez por semana, se eu só como uma vez por semana do Espírito, o que vai acontecer? A tendência minha é continuar sendo um homem natural. Hoje, nós vamos ceiar. E a ceia do Senhor é discernida espiritualmente. A ceia do Senhor é mais do que um simples pão. É mais do que um simples vinho. A ceia do Senhor é: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E nós vamos agora ceiar. Nós estamos cheios de inimigos. Cheios de inimigos fora e não dentro. Nós não temos inimigos dentro. Os inimigos estão fora. Mas dentro nós temos descanso e nós temos paz. Aqui dentro nós temos a terra prometida, que emana leite e mel. E aqui dentro nós temos o descanso para a nossa alma. Aqui dentro está o nosso descanso. E não há lugar para a gente ter medo de nada aqui dentro. Por isso que nós vamos agora cear. Nós vamos cear dizendo: Senhor, eu não vou olhar para o que está acontecendo comigo com os olhos humanos. Eu vou olhar agora com os olhos do Espírito. Senhor, lá na cruz do Calvário, Tu fizeste tudo o que era para fazer em nosso lugar. Tu morreste na cruz, e quando Tu disseste está consumado, Tu terminaste tudo o que era para terminar lá na cruz do Calvário. Levasse nossas dores, levasse nossas enfermidades, levasse nossas enfermidades emocionais, levasse nossos problemas, levasse nossas doenças. E agora não há mais motivo de nós termos medo de nada, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E nós vamos agora cear. Vamos juntos cear. Pai, te agradecemos pelo Teu corpo, que foi triturado e partido por nós.
por isso que nós vamos participar dessa ceia em tua memória, Pai. No nome de Jesus, amém. Vamos juntos comer o pão. Obrigado, Jesus, porque tu não só desse teu corpo, mas tu desse também o teu sangue, tu desse também a tua vida, e nós somos alimentados pela tua vida. Nos ensina, ó Senhor, a nós entendermos e a andarmos de acordo com a nova vida que nós temos, sabendo que a vida que tu tens para a gente é a melhor possível. Queremos, ó Pai, olhar para o teu sangue, ao invés de olhar para o sangue que está lá fora. Ao invés de olhar para o que diz os exames médicos do nosso sangue. Ao invés do que diz as doenças hereditárias. Ao invés do que as pessoas falam, do que a gente herdou. Nós em Cristo nascemos de novo. E como nós nascemos de novo, nós temos o DNA de Jesus. E nós agora não temos mais nada a ver com o velho homem, porque as coisas velhas ficaram para trás. E nós agora experimentamos o teu vinho, Senhor, que foi derramado por nós lá na cruz. Vamos beber juntos. Obrigado, Pai. E agora você que está ouvindo essa mensagem, que talvez nunca entregou sua vida a Jesus, eu quero convidar você a entregar sua vida a Jesus e a entrar no mais fascinante projeto de vida, que é seguir a Jesus. E nós que já entregamos a vida a Jesus, seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. E ele diz pra gente: eu tenho para vocês uma novidade de vida. É uma vida nova. Não é repetida. Não é uma vida rotineira. É uma vida guiada pelo Espírito Santo. É uma vida que de quando em quando vem surpresas. De quando em quando sai a notícia, fechou as portas, não tem mais jeito. Aí vem o Espírito Santo: ei, eu não dei a última palavra não, quem dá a última palavra sou eu, quem dou a última palavra. Não foi dada a última palavra, eu é que sou a porta. Foi de médico, falou que não tem jeito, eu é que sou a porta. A porta é essa, tem solução sim. Agora você não procure encontrar a solução através do homem natural, mas é através do homem espiritual. É através do meu Espírito, e eu vou guiar você às águas verdejantes, e eu vou guiar você às fontes das águas. E você agora anda no Deus do impossível. Então é assim que nós ganhamos. Nós entramos na vida espiritual. E nós que recebemos o Espírito Santo, é essa palavra que o Senhor diz para mim e para você, né? Vamos ser juntos, guiados pelo Espírito Santo. Essa é uma mensagem do seu irmãozinho Valdo Santiago.